Lição 228. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبيع ما ليس عندك. وفي رواية نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي أو كما قال عليه الصلاة والسلام والأحاديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos abordar tipos de transações proibidas. Vamos abordar dois tipos de transações proibidas. Na primeira transação ou no primeiro tipo de transação proibido, nós vamos falar de fazer duas transações numa só transação, ou por outra, a proibição de fazer duas transações numa só transação. Talvez com um exemplo poderemos perceber de melhor forma. O hadith foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu em fazermos duas transações numa só transação. O que isso significa? Os ulama explicam isso de várias formas. Uma das formas que os ulama explicam é o indivíduo dizer, por exemplo, eu vendo-te esta camisa por 10 meticais, se for a pagar cash, e se for a pagar a crédito, eu vendo a mesma camisa por 20 meticais. E a transação termina por aqui. Então, este tipo de transação não será permissível. Outros dizem o significado disso é vender algo a alguém com uma condição de ele fazer uma outra coisa para ti. Quer dizer, vende com condição, vende condicionado uma coisa. Portanto, condição é uma coisa e a venda é outra coisa. A venda é algo que deve acontecer onde há o pagamento e a recolha da coisa comprada. O produto é entregue. O negócio são duas, é uma parte completamente separada das condições. Eu não posso vender algo para ti na condição de você também me vender uma outra coisa. São duas transações que estão sendo baseadas numa só transação. Não é permissível. Para nós entendermos ainda melhor dos exemplos que nós podemos dar, é que nós escutamos, muitas das vezes, as pessoas dizem que é permissível nós vendermos uma coisa com um preço quando pagamos aquela coisa cash, e se a pessoa não pagar cash, nós podemos vender um outro preço. Até aqui a coisa está num bom caminho, mas existe uma ligeira diferença. Se não for observada, esta transação tornar-se-á uma transação de juros, uma transação proibida. Por exemplo, neste exemplo que vemos aqui de vender algo ao pagamento à vista, o cash com preço e a crédito com outro preço. Se alguém dizer uma coisa do gênero e terminar assim, não é? Eu vendo-te esta camisa a pagamento cash, 10 ou 50 meticais, e se você for a pagar a crédito, vais pagar 100 meticais. E o comprador diz, eu aceito. Até aqui, se a transação for feita desta forma, não será permissível. É haram. É haram. Por quê? Porque não está estipulado ainda qual das duas opções o comprador aceitou. Não está estipulado. Ele diz, eu aceito. Aceita qual das transações? Qual das possibilidades que o vendedor está a oferecer? Ele não mencionou. Portanto, este tipo de transação não será permissível. Será permissível, sim, se o indivíduo dizer, eu vendo-te esta camisa a 50 meticais, o pagamento cash, e se você quiser levar a mesma camisa em duas prestações, e você vai ter que pagar o custo da camisa 100 meticais. E ele diz que eu aceito, opto
pela segunda opção, que vou pagar em duas prestações esta camisa para pagar sem meticais. Aqui é diferente da pessoa somente dizer eu aceito, não é? Quando o vendedor diz eu vendo-te isso 50 meticais, vendo essa camisa 50 meticais a cash e sem meticais a crédito. É diferente da opção que nós explicamos. Por quê? Porque o comprador está aqui a dizer qual das opções vai ficar com ele. Este esclarecimento ou esta confirmação do comprador é muito importante para validar este tipo de transação, porque a proibição aqui está clara do profeta sallallahu alaihi wasallam, duas transações numa só, e o exemplo que o ulama trazem é exatamente este, né? A pessoa tem de especificar qual das duas prestações ele qual das duas opções ele vai ficar. Os nossos comerciantes fazem muito isso porque simplesmente perguntam se for, Sheikh, é permissível eu vender a crédito um preço e vender a cash um outro preço? Os ulamas dizem sim, é permissível, mas o comprador deve determinar quais das duas opções ele opta. Este é um aspecto, volto a frisar para ficar claro isso na mente dos nossos irmãos. É proibido vender uma coisa com um preço a cash e outro preço a crédito, não é? Se não for estipulado qual das duas opções o comprador opta. É permissível vender a crédito um preço e a cash outro preço, não é? Ou, por exemplo, se formos a dar a prestações, eu dou-te 5 prestações para pagar este imóvel, ou pagar este carro, ou o que for. Eu dou-te 5 prestações. Para pagar em 5 prestações ou pagar em 10 prestações. E as prestações devem ser estipuladas. Qual é a data que ele tem que pagar? Não simplesmente dizer 10 prestações. Quando é que vai pagar? Não diz. É importante estipular quando é que vai pagar. Este é um ponto. Segundo aspecto é da pessoa aceitar, não é, na hora. Eu aceito esta opção. Vou pagar em 5 prestações. Data 5 de cada mês eu venho pagar a cada prestação. E ele aceitou que vai pagar 5 prestações com um preço já fixo. Um preço a mais daquele que era o pagamento à vista ou pagamento cash. Este é o procedimento. Segundo aspecto que é importante mencionar, não pode existir um valor acrescido caso ele não cumpra estas prestações todas mencionadas. Não pode existir um valor acrescido, e o valor deve ser exatamente aquele que foi convencionado no momento em que foi feito este acordo, no momento em que foi feito o contrato. É verdade que o aspecto aqui, o ponto a mencionar é o mesmo, que deve existir aceitação e se especifica quando é que será feito o pagamento. Outros ulama dizem que quando nós optamos por este tipo de transação, pagamento a cash com um preço, pagamento a crédito, outro preço, uns dizem que também se trata de juros. Por quê? Porque aqui é o tempo que está a determinar a diferença no pagamento. Ele está a pagar um valor agora cash, está a pagar um valor adicionado a prazo. Por causa do tempo, ele está a pagar mais dinheiro. Então é como se fosse juros. A verdade é que não se trata de juros. Por quê? Porque até os que dizem que se tratar de juros dão um exemplo de banco. Você vai fazer um empréstimo no banco, vai pagar em 10 prestações e você vai pagar um valor adicionado. É o tempo que está aqui fazer com que o valor seja aumentado. Não é o mesmo caso aqui nessa transação que nós estamos a mencionar. Por quê? Porque na transação que estamos a mencionar, que é permissível, um lado é dinheiro, que está na parte do comprador, e o outro lado temos o produto.
o produto está do outro lado. Portanto, seria juros se os dois lados tivessem o mesmo gênero. Se um lado tivesse produto, este lado também tem produto, e mesma espécie. Mas não é o caso que se dá aqui, porque um lado temos dinheiro e outro lado temos o produto. Então, não tem como nós mencionarmos ou mencionar este exemplo como se tratasse de uma transação proibida ou transação de juros ou transação haram, porque uma parte é dinheiro, outra parte é produto, então não irá se adequar. Segundo aspecto que vamos mencionar na lição de hoje é a proibição de vender algo que não temos a posse da coisa, então nós não podemos vender uma coisa que nós não temos posse daquela coisa. Hakim bin Hizam radiallahu anhu diz que perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu vim enquanto profeta sallallahu alaihi wasallam e eu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, um indivíduo vem ter comigo e me pergunta acerca de algo, não é, que ele queira comprar, que pergunta se eu posso vender uma certa coisa para ele. E eu não tenho aquela coisa. Então, eu vendo para ele, quer dizer, eu faço o contrato aqui de compra e venda, mas eu vou para o mercado, compro aquela coisa que ele quer e volto e vendo para aquela pessoa, faço a entrega da coisa à pessoa. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La tabi' ma laysa indak. Não podes vender aquilo que tu não tens a posse. Não tens a posse de uma coisa, então tu não podes vender a tal coisa. Nisto nós podemos dar vários exemplos. Por exemplo, nós temos o caso em que alguém quer comprar algo e você não tem aquela coisa. Alguém quer comprar um relógio de certa marca com certos detalhes. Vem para a tua loja, quer um relógio. Então você diz: tá bem, eu tenho esse relógio, eu vou te vender o relógio. Ou eu te vendo o relógio custa tanto. E você não tem o tal relógio. Você sai da tua loja, vai para uma outra loja, leva o relógio que ele precisa e vende para esta pessoa. Entrega a pessoa, você está a vender ou você vendeu algo que você não tem a posse. O que ele faz? Ele faz isso porque ele acaba ficando com lucro que antes ele nem sequer tinha aquela coisa. Portanto, é proibido vender algo que você não tem em posse. Posse te pertencer. Você não tem a coisa para vender. Este é um exemplo que demos. O outro caso é, por exemplo, alguém quer algo e ele vai comprar e vende para o cliente. Por exemplo, a pessoa vem e quer comprar, dando o mesmo exemplo que citamos, alguém quer comprar um relógio. Você diz: está bem, eu vou te comprar, vou te vender o relógio. E você não tem o relógio, você vai para o mercado, compra o relógio e vende para este cliente, aí ganhando lucro. Neste caso não temos nenhum problema. O problema estaria se eu estou aqui a vender uma coisa. Vender não é o facto de receber dinheiro e dar a coisa, não. A venda é verbal, é o contrato que nós fazemos. Eu vendo-te isso, sim, eu aceito. Depois, a entrega é outra coisa, a entrega da coisa. Estamos a falar da venda em si. No Islã é esta percepção que temos. Portanto, neste caso, alguém quer um relógio, você diz: tá bem, eu vou te vender. O preço é tal, tanto. E o negócio ainda não está fechado. Você vai lá, compra o relógio, já pertence a ti, porque você comprou e veio aqui e vendeu. Isto é permissível, não há nenhum problema, e ganhando lucro também não tem nenhum problema. O terceiro caso, como tem acontecido nos bancos ou noutros lugares onde tem-se feito negócios a crédito. Você vai para o banco, por exemplo, vai para o banco e quer comprar um carro. Eu quero carro com esta e aquela descrição. O banco disse: eu tenho este carro, então eu vendo o carro por tanto. Então, fazem o contrato, você assina e você vai pagar o banco, da forma que for a pagar o banco. O banco simplesmente dá-te um documento, vai para tal stand e vai lá, essa pessoa vai te entregar o carro. O banco vendeu este carro enquanto não lhe pertencia. Não estava na posse do banco. O banco fez a venda naquele momento
e depois que a pessoa vai levar o carro. Este tipo de transação também não é permissível, porque o hadith está claro, a proibição da venda daquilo que não está em tua posse. Você não tem posse. Uma coisa é posse, outra coisa é entrega da coisa. Entrega da coisa. A posse é, por exemplo, eu tenho um carro. O carro pode não estar comigo agora, mas o carro, se estiver em meu nome, eu tenho posse deste carro. O carro me pertence, porque eu tenho a posse deste carro. Por quê? Porque o registro, né, o documento deste carro está em meu nome. Então, o carro é meu. Então, é esta a diferença que existe. Outro é a pessoa estar com o carro. Outro é os documentos deste carro estar em meu nome. Aquele que tem o carro pode vender até, mas esta venda não é correta, porque não lhe pertence, não é dele o carro. Mas eu mesmo não tendo o carro aqui comigo, mas eu posso vender o carro porque os documentos do carro estão comigo, os documentos do carro estão em meu nome, então eu posso vender. Então, nesta situação é permissível. Mas como o exemplo que temos aqui do banco, onde o banco está a vender algo que não tem em posse, simplesmente ele fez um contrato, talvez, que quando aparecer alguém para vender o carro, eu vou vender, depois você entrega o carro. Mas naquele momento está-se a fazer aquele contrato, o carro não pertence ao banco, pertence à companhia, à empresa, o stand lá pertence ao carro, pertence a este dono, não ao banco. E o banco vende sem ter a posse e depois a pessoa vai lá recolher. Então, este tipo de transação não será permissível. Baseando aqui no princípio, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos vender algo que nós não temos a posse. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a compreensão das nossas transações, terem conformidade aos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que não possamos vender algo, pensamos que estamos a adquirir bens lícitos, enquanto perante Allah subhanahu wa ta'ala se trata de transações que envolvem juros. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.